produção cultural, o coordenador Euclides, o professor Dourado, que faz tudo acontecer na animação aqui, e a professora Alessa. Cadê a Alessa? Alessa! A gente quer também fazer um agradecimento especial para todos os professores, em especial o professor Lucena, que sem ele isso aqui também não rolava, e aos expositores e aos palestrantes, e a todos os alunos que estão aqui presentes. Muito obrigada, gente. E agora aqui a gente chama ao palco a Ana Carolina Antunes e a Yumi Kilmers, que vão me Ixi, me abandonei. Que vão apresentar pra gente o painel Produção e Animação, o caminho após faculdade, que é muito importante, né? Então, fique à vontade. E com a mediação do Euclides. Maravilha, boa tarde a todos, todas. Muito obrigado, Ana, obrigado, Yumi. É um prazer ter vocês com a gente. E mais do que o prazer, é muito enriquecedor ouvir o que vocês trazem, essa percepção de mercado, né, da pós-faculdade, da produção. E a gente tenta caminhar aqui por uma formação que traga um pouco dessa vivência, a exemplo do que está acontecendo hoje. Mas nada se compara à jornada que vocês já começam. Então, recebendo a Ana, acho que é a primeira vez aqui, segunda? A primeira comigo, desculpa, então. E acho que assim, uma das coisas muito legais é a gente ver a presença da mulher. Né? A gente esteve com a Rosana Urbis no último evento, agora ela está na loucura do Safo. E isso é muito gratificante, né? Porque é um espaço conquistado e acho que isso é muito melhor ser dito por vocês do que por mim, por exemplo, tentando representar. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, desse caminho, dessa jornada da produção de animação, em especial num país com desafios como os que a gente tem, um país muito, muito típico de algumas coisas. E aí eu gostaria que vocês dessem um panorama, um pouco de fala, e eu vou provocando vocês com poucas perguntas, mas mais direcionadas. Obrigado pela presença. Obrigada pessoal. Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Ana. Eu estudei com ele na faculdade, por isso que eu fiquei histérica, tá? Eu sou produtora há mais de 7 anos. Em desenho animado eu sou produtora já há 6. Conta um pouquinho da minha vida, é isso? Fechou. Eu estudei cinema com o Léo, a gente é formado juntos, a gente estava na mesma turma. E eu sempre quis entrar em desenho animado, mas na minha época não existia a faculdade de desenho animado. Então era realmente se enfia no meio e vai. A gente até teve algumas aulas, mas era super rápido, só para ter uma noção. Eu comecei em uma empresa que chama Cadu, que é uma produtora de um homem só. E lá eu tive contato com tudo, assim, eu comecei com storyboard, aí depois eu fui para assistente de direção dele, fui para animadora, eu fui como produtora, e então eu fui passando por todos os caminhos, ilustradora lá também, trabalhei para Disney lá, foi um trajeto muito legal, assim, foi muito gostoso. E saindo de lá, eu tive uma época negra da minha vida, assim, que eu trabalhei com institucional. Então, idade das trevas total, assim, sabe? Tipo, foi horrível. Não sei se alguém gosta, eu espero que não. É muito chato trabalhar com institucional. E aí, finalmente, entrei na Split. Eu fui chamada para ser produtora da Hello Kitty. Morri de amor na hora, mas no momento eu falei, claro, sim, eu sou profissional, mas por dentro tava tipo... Sabe? Bem sentadinha. E tô lá desde então. Eu praticamente produzi todas as séries de Hello Kitty que a gente já teve lá na Split, e eu trabalhei com outras marcas legais também, tipo, a gente fez os albumizers da Megan Thee Stallion. Não sei se vocês sabem, eu sempre trago isso pra todo mundo. Vocês sabiam
que Megan Thee Stallion é viciada em anime. Sim. Pois é, ou não. Então, assim, tudo que a gente fez pra ela era em anime e eu ficava, gente, não combina. Gente, tá estranho. Gente, jura? E ela, nossa, que demais. Então, foi bem gostoso, assim, eu tô amando o projeto. Eu vou falar só um pouquinho por enquanto, depois eu falo dos perrengues, que vocês são muito jovens ainda pra saber. Mas é isso, e aí agora eu ainda tô na Split, eu vou produzir uma nova série que vai sair, então acho que silêncio, ainda não saiu propaganda. Mas vai sair uma série toda da Kuromi, não sei se vocês gostam. Ela é a favorita de todo mundo. Inclusive, eu conheci a Yumi porque ela entrou como assistente minha de produção também na Hello Kitty. E aí virou um chaveirinho. E eu mandei ela embora porque ela mandava muito melhor em roteiro. Eu gosto que a Ana já deu spoiler um pouco da minha vida, então já encurta um pouco o que eu tenho que falar. Não, tá ótimo, eu odeio falar de mim. Vamos lá, eu acho que é bacana de citar que eu me formei em animação aqui, em 2020. Já faz um tempo, já faz 5 anos, tô ficando velho. Eu entrei no mercado como assistente de produção, eu trabalhei por 1 ano mais ou menos na Turma da Mônica, aí depois eu fiquei 1 ano pulando de vários projetinhos, aí eu comecei a trabalhar na Hello Kitty com a Ana, e agora eu tô fazendo produção mais independente, curta-metragem, projetos menores, e tô em parceria com uma produtora executiva, então eu tô fazendo assistência de produção executiva também, junto com o roteiro. Você tá fazendo o roteiro agora do novo projeto da Kuromi comigo também. Eu tô fazendo o roteiro desse projeto da sequestrei ela pra Kuromi. minha vida, é isso. Tô fazendo essa... Eu sou roteirista, além de produtora, eu acho que essas duas partes são muito importantes pra mim, pro mercado, pra etc e tal. E atualmente eu também faço parte da chapa de diretoria da ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação. Posso falar mais sobre isso mais tarde também. E eu acho que é isso sobre mim. Maravilha. Uma curiosidade, acho que até assim, mesmo a gente sabendo que não existe um manual de carreira, vocês duas alcançaram já um estágio que muita gente está desejando, né? E cada uma num tempo da formação de graduação, de um tempo em que não havia nenhuma formação na área de animação específica. Basicamente o catálogo de cursos ele vai colocar design de animação a partir de 2016. Até então a gente criava artifícios, nós oferecíamos no Senac Animação com tecnologia em produção audiovisual e uma matriz específica de animação. A Yumi já pegou uma fase em que havia a formação e a titulação correspondente para eles. Qual foi o caminho e o que foi decisivo para vocês chegarem onde vocês estão hoje? Né? Porque não só estar aqui conosco hoje, né, à frente e formando opinião e trazendo experiência, mas vocês já têm uma carreira notória, né? Vocês já têm uma carreira expressiva, uma carreira reconhecida e para cada um talvez exista um caminho muito específico, mas qual foi o de vocês para chegar onde vocês estão? O meu exemplo eu acho que ele é bem interessante porque eu me formei na pandemia, então eu tive um pouco mais de dificuldade em alguns quesitos, mas o que começou ali eu sinto que se expandiu até hoje, que a comunidade artística, principalmente de animação, é muito ativa nas redes sociais. Eu comecei a seguir muitas pessoas, eu entrava em contato, eu comecei a conversar e pra mim foi especialmente difícil porque eu não desenho, por isso que eu faço produção e roteiro, porque eu não desenho. Então foi um pouquinho mais complicado, mas eu fui conectando com pessoas, eu fui fazendo cursos, eu fui mandando currículos. Eu lembro que teve uma vez que eu peguei uma folha de caderno e eu fiquei um dia inteiro pesquisando estúdios de animação e anotando ali os e-mails de todo mundo, pegando meu currículo, que era bem pobrinho na época, não tinha muita coisa não, mas fui mandando ali pro pessoal e eu fiz isso algumas vezes. Eu acabei entrando no mercado por indicação. Fui conversando com essas pessoas, eu fui me mostrando presente, fui mostrando do que eu era capaz e o que eu estava disposta também.
porque eu sou roteirista, mas eu queria entrar no mercado de animação. A primeira janela, a primeira oportunidade que eu tive foi com produção, que eu acabei descobrindo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, um tanto, e que acabou me proporcionando todas as outras coisas que vieram depois. Eu acho que essa primeira estourada da bolha é uma das mais difíceis, mas hoje em dia eu acho que é mais fácil da gente se conectar uns com os outros, né? O meu começo foi meio parecido no fim. Eu fiz uma planilha de Excel, mas também eu coloquei literalmente todos, pesquisei e achei todos os estúdios de animação, produtores, distribuidoras, qualquer coisa que tivesse de animação, eu fiz uma planilha pra mim. E também mandei meu currículo pra geral, assim. Eu acho que eu devo ter mandado meu currículo, sem brincadeira, para uns 50 lugares. Um respondeu. Então, assim, persiste. Que foi o Cadux, na real, e no final foi incrível, porque eu fiz todos aqueles trabalhos super legais. Mas também, eu acho que assim, eu sempre quis também entrar em animação, só que eu sou ilustradora. Então o que chamou a atenção no Cadux foram as minhas ilustrações, ele me chamou porque ele queria alguém que soubesse desenhar, e no final eu fiz tudo e mais um pouco, né? Eu não só desenhei, como eu também já aprendi a animar, já aprendi a fazer tudo, né? Eu acho, se eu puder dar um conselho, é cara de pau. Não, parece brincadeira, mas não é. É cara de pau mesmo, saca? Tipo, mas eu não tenho um portfólio ainda, acabei de entrar, acabei de sair, o que eu vou mostrar? Faculdade é o momento de vocês explorarem tudo, cara, tudo. Eu até tava brincando com a Yumi que semana passada eu também tive um bate-papo em outra faculdade e eu apresentei, inclusive, um dos trabalhos que eu fiz que eu particularmente odeio. Não vou falar qual porque tem clientes envolvidos, mas eu odeio, assim, eu acho muito feio, eu acho tosco, não sei o quê. Mas, cara, eu fiz e eu tenho orgulho. É feio, mas eu tenho orgulho, fiz, deu certo, o cliente gostou, sabe? Então, assim, não sejam tão críticos com vocês quando forem montar um portfólio para começar já a explorar essa galera, assim, mandar pra geral. Seja cara de pau, assume. Assume, esse é meu traço. Eu tava inclusive vendo ali os sketches, comentei também com a Yumi. Nossa, tem umas coisas muito bonitas ali, assim, de ilustração, de traço. Gente, confia no seu taco. Monta o melhor portfólio que vocês tiverem e bate na portinha, manda um e-mail, aproveita a pandemia que rolou, que mudou o mundo inteiro. Manda pra fora, manda pra dentro, manda pra onde vocês quiserem, assim. Só se joga no mundo, cara. Acho que essa é a melhor forma de você conseguir entrar no mercado de animação, que ainda é uma bolha. Mas dá pra enfiar. Desculpa. Queria complementar também que às vezes quando a gente tá na faculdade, a gente experimenta muitas coisas e a gente pensa, é isso que eu quero pra minha vida, tá? Nem sempre você vai conseguir com aquilo já entrar no mercado. Então, é bom você se especializar numa área que você gosta mais. Sim, é bom você saber aonde você quer chegar, mas é importante nesse momento de entrada você ser capaz de fazer alguma outra coisa. Você ser capaz de exercer outras funções. Humildade. Exato. Querendo ou não, por mais que a animação a gente ache que né, uma coisa muito legal, muito divertida, ainda é seu primeiro emprego. Você não vai chegar no seu primeiro emprego já demandando várias coisas que você quer fazer da sua vida. Eu quero trabalhar de casa, só 6 horas por dia, 3 horas de almoço. Também não é assim, a gente tem que estar disposto a passar por uns perrenguezinhos no começo, acontece com todos e no nosso mercado não é diferente. E uma dose de maldade aqui que eu vou falar também. Mas é da minha experiência própria. Eu sou ilustradora, mas, cara, eu sou ilustradora, sabe? Tipo, eu desenho ok, mas eu não sou, assim, vou trabalhar na Disney e pronto, vou ser contratada. Então, eu tinha também que ter noção que as minhas qualidades não eram suficientes para conseguir trabalhar na área que eu queria na hora. Então, eu adoraria ter trabalhado como animadora mesmo ou ilustradora. E no fim eu acabei conseguindo um emprego na produção, descobri que gostei, amei, agora sou coordenadora de produção. Então, assim, não vai com uma mente tão focada em uma coisa só, sabe? Porque toda a parte de animação eu acho muito interessante, assim, é legal você saber um pouquinho de tudo. Acho bacana, primeiro a sinergia das duas aí é muito bacana, parece que estão ensaiadas. E isso fala de uma habilidade humana, né? Como coordenadora, como produtoras, vocês estão sempre à frente de pessoas. E isso, apesar de ser um talento e pode ser desenvolvido, não é artístico.
E isso traz uma outra competência que foge de todo esse universo criativo, de toda essa competência artística. E aí eu queria saber para vocês como foi lidar com essa parte, porque vocês avançaram além do criativo, né? Vocês estão à frente de projetos hoje, e isso fala principalmente de competências na gestão de pessoas, relacionamentos, vaidades e tudo que vocês vão contar pra gente agora. Agora eu começo. Ficou bravo. Putz, é difícil, né? Cara, lidar com uma equipe, independente se você é coordenador ou produtor, ou se você é um artista de um time, assim, você tem que ter saco. E jogo de cintura, e entender, e tentar se colocar no lugar do outro. Eu lembro que quando eu entrei na Split, o gerente de produção virou pra mim e falou uma coisa que eu achei maravilhoso, eu levo pra vida. Ele falou: Ana, artista é bicho sensível, é tudo delicado. Se você virar e começar a pressionar um artista que tem que fazer logo por causa do prazo, ele vai travar, cara. Quantas vezes, não sei quem é que desenha ou escreve, ou seja lá o que for, você tá, cara, eu não sei o que fazer. Aí você começa a fazer, sai horrível, você apaga, faz de novo, tá horrível, apaga, você joga na janela, você se joga da janela, tipo, nada dá certo. É dia. A gente não trabalha com máquina. Trabalhamos nas máquinas, mas a gente não é, tipo, não dá pra forçar você a fazer uma coisa se, cara, você não tá bem. Então acho que assim, pelo menos da parte de coordenação de produção, e é o que eu ensino e explico e peço para todos os meus supervisores, diretores, quem estiver lá, conversa com a sua equipe. Não adianta eu montar um cronograma lindo, não é? Maravilhoso, e a galera tudo com burnout no terceiro mês, gente. Tipo, não rola. Você precisa realmente entender todas as demandas das pessoas. A Yumi sabe, porque naquela época ainda tava mais pauleira, assim, mas teve vezes que eu fiquei 1h30 no telefone com uma artista porque o gatinho dela faleceu, ela não estava bem para conseguir trabalhar, e eu fiquei no telefone com ela até ela se acalmar e entender que tava tudo bem tirar o dia de folga, sabe? Tipo, porque, assim, era parte da minha função, eu tenho que tomar conta da minha equipe, eu tenho que saber que tá todo mundo bem. Acho que até por isso que a gente tem uma sinergia meio grande, é meio que cômico lá no Split, todo mundo que trabalha em Hello Kitty é meio que fofinho com todo mundo, é muito louco, assim, a equipe, todos os focos de Hello Kitty, todo mundo é meio nenê, assim. Menos eu. Você é o nenê do mal, mas é o nenê. A tititi. Mas é muito difícil essa parte de gestão de pessoas, assim, você tem que ter muita ajuda, tanto da sua equipe. Eu sempre falo que é bom você ter alguém na equipe que você consiga também apoiar, e eu tô brincando, mas assim, ela muitas vezes foi essa minha força de apoio também, que eu ia falar com ela, e ela só com esse jeitinho meio falava, chega! Eu, beleza. E aí eu voltava. Mas é um exercício que é bom começar desde já. De ouvir mais do que falar, tentar se colocar no outro lugar, no lugar da pessoa. Eu sei que você tem uma demanda, e como produtoras, o nosso tá na reta, então se alguma coisa der errada, ninguém vai... Então, se alguma coisa der errado, ninguém vai falar, nossa, que diretor péssimo. Todo mundo vai falar, nossa, que produtora do caramba, né? Olha, estragou tudo, que droga, nunca mais quero trabalhar com ela. A bucha é sempre do produtor. Então, como que vocês conseguem equilibrar isso? De tentar ouvir sua equipe, entender que precisa de tempo, não se ferrar com o cliente, não se ferrar com o seu chefe e não se ferrar com a sua equipe, porque você depende dele 100%. Assim. Não sei se eu respondi. Tá bom. Complementar? Eu acho que é interessante, e o período que eu estive em Hello Kitty também me fez refletir muito sobre essas coisas. Muitas vezes a gente pensa muito no lado do artista, porque é o que nós somos, mas estando do outro lado da moeda, eu acho que isso vale para os dois lados. Então, exige um esforço da produção de entender a equipe, de conversar com vocês, mas de vocês, artistas, de também se comunicarem com a gente. Porque a gente pode parecer, mas a produção não tem bola de cristal. A gente não consegue saber o que vocês estão passando, não sabemos que o computador de vocês quebrou, que o pai faleceu, que tem outros 30 projetos que vocês estão fazendo junto ali. A gente não tem como saber. Mas, se vocês falam pra gente, a gente consegue se adaptar. A gente consegue entender se vai precisar de mais tempo, se vai precisar de mais mão de obra, como negociar, porque eu acho que é uma das melhores maneiras da gente chegar nesse meio termo entre cliente, equipe, produção, estúdio, todas essas coisas. Então,
é importante lembrar que apesar de, hoje em dia, a maior parte do trabalho de animação ser remoto, ser de casa, tá cada um na sua casinha, a gente trabalha em equipe. Então, falei de internet, eu acho que é muito sobre essa conexão também de pessoas. A gente tem que lembrar que uma coisa que a gente deixa de falar ou deixa de fazer pode impactar de maneira muito negativa em outras pessoas também. Então, é algo que auxilia muito a gente como produção e a gente fica muito feliz também quando... Quer dizer, a gente não fica feliz de saber que vai atrasar, mas a gente fica feliz de saber que vocês falaram pra gente, porque a gente consegue se preparar para reduzir os danos da melhor maneira possível na situação. Muito bem. Yumi, você falou que você entrou por indicação, né, no mercado, e isso é uma característica não só do nosso mercado, mas acho que é uma característica do mercado de trabalho em geral. A indicação tem sido muito valiosa. O que numa época atrás a gente olhava com maus olhos, né? Poxa, ele veio indicado, né? Parecia que foi empurrado para um lugar. Hoje a gente vê que é uma conquista. Mais do que a própria oportunidade, a indicação é uma conquista, né? Dizer, Yumi, você merece minha indicação, né? Que é a tradução disso, já é a primeira conquista antes de conseguir a oportunidade para a qual você foi indicado. Em específico para você, o que você acha que construiu a Yumi indicável? O que você acha que em você te tornou a pessoa que foi indicada? Essa é uma pergunta bem difícil e acho que eu não estava preparada para ela, mas vamos lá. Eu acho que eu gosto de pensar, isso é uma visão minha, tem que perguntar para a pessoa que me indicou, mas eu posso perguntar para ela também depois. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito objetiva. Então, eu tinha pra mim muito claro, eu vou entrar no mercado de animação e eu serei roteirista. Mas era tipo, aqui, e eu estava aqui embaixo. Como que eu faço pra chegar aqui em cima? E eu estava disposta a fazer muita coisa pra chegar ali. Parece um pouco exagerado, mas eu estava realmente disposta a bastante coisa. Ainda mais que a gente estava na pandemia, foi um tempo meio complicado, e eu acho que eu ter esta disposição de sujar as mãos, digamos assim, de estudar, de pesquisar, de procurar outras pessoas. Essa pessoa que me indicou pensou, tá aqui alguém que eu acho que eu estou disposto a colocar o meu nome na reta. Por conta dessas características, porque essa pessoa sabia que eu era roteirista. Então eu já tinha visto meu trabalho como roteirista, mas nunca tinha visto como produtora. Então foi meio que uma aposta, eu acho que tanto do lado de quem me indicou, quanto da Split que me contratou. E eu gosto de pensar, né, que foi por esse tipo de mentalidade que eu tenho. Eu ia falar tinha, mas eu acho que eu ainda tenho, porque eu tô conseguindo, ainda faço produção, mas eu tenho conseguido cada vez mais ir para roteiro. Então, eu gosto de pensar que é uma qualidade além do trabalho artístico, que a gente estava falando muito de trabalho em equipe, e às vezes o que acaba... Eu acho que isso no geral também, né? O que te diferencia da outra pessoa nem sempre é seu trabalho, mas como você lida com uma situação. Tipo, se você pega uma situação e apresenta para todas essas pessoas que estão aqui, cada uma vai lidar de um jeito diferente. E eu acho que esse jeito que cada uma das pessoas lida é o que diferencia a gente e que pode ser tanto positivo quanto negativo. É que naquela frase, você dá poder ao homem e você vê quem ele é de verdade. Então acho que é isso. Respondeu a pergunta? Respondeu. Bem, aproveitando isso e entendendo o quão diferente você é de outros, né, e o quanto outros são diferentes de vocês, né, a gente fala de diversidade, né, e diversidade no campo da característica humana mesmo, né. Eu tenho criativos, eu tenho pessoas mais focadas em habilidades administrativas gerenciais, eu tenho gente mais focada em roteiro, em produção, em sonorização, e tudo isso é parte de uma entrega, né. Pensando em Brasil, como vocês enxergam essa diversidade dos profissionais que estão no mercado? Vocês acham que a gente tem hoje a diversidade suficiente ou tem muita mão de obra
direcionada para um determinado segmento, ou tem muito ilustrador e talvez eu tenha, sei lá... Pensar, peraí. Olha. Minuto. Abre a água que você tem. Ah, eu tô com sede, só um minuto. Acho que em questão de diversidade ainda é um pouco relativo, na verdade, porque eu falo brincando, mas tem muitos Brasis dentro do Brasil, então se a gente for pensar em São Paulo eu acho que tem bastante diversidade de funções, de pessoas, de etc. Mas que nem como a BCA, a gente às vezes faz iniciativas para outras regiões e é muito difícil você encontrar área de animação no Norte e no Centro-Oeste, por exemplo. Por outro lado, que o Nordeste tem crescido muito, assim, absurdos. Então, é difícil de dizer assim. Eu acho que depende do que você está falando, assim. Existem vários tipos de diversidade, né? Assim, diversidade, se a gente for pensar em diversidade de empregos e cargos, é bem o que a Yumi falou. Acho que aqui em São Paulo a gente está ok, a gente tem bastante coisa, no Rio também, no Nordeste tem crescido bastante também, algumas regiões mais centro-oeste ali, tipo pra cima, lá, também tem crescido, mas assim, ainda falta muito desenvolvimento. Diversidade étnica, depende também, porque depende do... Abrindo o jogo, a animação é caro. A animação é um rolê caro. A animação, tanto para o cliente que vai fechar para você, e tanto você que quer ir atrás. Hoje em dia eu acho que as coisas estão muito mais fáceis da gente conseguir. Assim, a gente consegue agora, por exemplo, você tem um celular, você consegue animar, você tem um celular, você consegue ilustrar. Hoje em dia a coisa está diferente. Mas até puxando o papo do ano passado, que eu tava na mesa com a Yumi, inclusive a Rosana Urbis, todas as mulheres, e Juliana Matos ali, ela era uma estudante também de animação, também fez uma pergunta que travou todo mundo, e tem um pouco a ver. E diversidade de gênero, por exemplo. Cara, ela perguntou por que tem tanta pouca mulher em cargos altos? Todo mundo travou na mesa, inclusive Rosana Urbis, a gente ficou assim pra ela. Querida, em cargos altos tirando produção, porque produção tirando majoritariamente feminina. Majoritariamente feminina, é verdade. Mas ainda é novo também no Brasil, a animação. A gente anima há muito tempo, mas assim, mulheres na animação, e principalmente no Brasil, é muito novo. Tipo, tem poucas pessoas que já chegaram num nível que você vê lá fora, inclusive homens. Tipo, a gente tem muita gente boa aqui no Brasil, mas ou antigamente a galera ia pra fora, como a própria Rosana Urbis e o marido, ou você ficava aqui tentando batalhar pra chegar em algum lugar. Então a animação hoje no Brasil, cara, ela mudou, é um panorama completamente diferente, assim, do que era há 10 anos atrás, nem é tanto tempo assim. Então, assim, diversidade, difícil de explicar. Hoje em dia tem muita coisa. Vou dar até o exemplo da Split. Split, 90% é mulher, principalmente na produção. 90% dos cargos de grande é tudo mulher. E não é escolhido. Não é que eles têm uma cota de mulheres, assim. É porque agora as mulheres estão começando a se apresentar mais nessa área, têm mais interesse, querem chegar em algum lugar e não só ser colorista, como, por exemplo, na época da Disney, sabe? A galera já está querendo, almejando mais. Então, acho que tem muita coisa para crescer ainda de diversidade. Eu acho que com relação ao mercado, eu não senti, pelo menos da minha parte, ainda muita essa discrepância. Tipo, um monte de gente de board manda currículo pra gente, mas ninguém de animação. Eu não senti isso. Eu acho que as coisas ainda estão meio equilibradas. Mas a gente ainda tem muito que aprender, tem muito arroz e feijão para comer. Aproveitando que a gente está falando, né, do amadurecimento, talvez, né, dessa organização, nós temos os desbravadores da animação no Brasil, mas tem um processo de amadurecimento, isso a gente fala até na graduação. Né? Hoje você formar como a gente forma é uma conquista. E aí me vem um gancho para falar de ABCA. O que é, né, em termos de importância, e quais são as colaborações
que ter uma BCA no Brasil, né, no nosso circuito de formação e produção, qual é a importância disso, o que isso pode colaborar, porque a gente deve, de fato, se aproximar dessa instituição e instituições afins, né, para fortalecimento da profissão, da produção e do desenvolvimento do setor. Tá, são muitas perguntas em uma só e todas as perguntas relacionadas à BCA são sempre muito fáceis e muito difíceis de responder. A versão fácil de responder é que, como trabalho coletivo, nós trabalhamos muito separados, como eu estava falando, cada um da sua casinha ali. Então, como indivíduos, a gente não tem muita força. Agora, unidos, a gente tem um potencial, a gente tem um mercado maior. Então, a vantagem de existir a BCA e uma das importâncias é a gente poder se unir mais como setor. Em vários fatores, que eu não consigo citar todos aqui porque são muitos, mas políticos, institucionais, desenvolvimento do próprio mercado, a gente trabalhar em direitos para os trabalhadores em si, etc e tal. E em questão de vantagens, digamos assim, né? É difícil às vezes de explicar a BCA como uma associação, porque muitas pessoas acham que é como se fosse um clube de vantagens. E não é necessariamente, mas eu entendo também que precisa ter alguma vantagem pra gente, né? Claro, a gente, pessoas associadas. O que eu consigo dizer no momento é que a BCA também tem trabalhado bastante em expandir nossa, não sei se influência, mas criar parcerias ibero-americanas. Então a gente tem entrado em contato com outras organizações que são de outros países. Tem há alguns anos já que a gente tem uma parceria muito legal com o Fórum de Animação lá em Portugal. Então, quando você está pela BCA, tem um consultório BCA, por exemplo. Você apresenta seu projeto, você faz um pitching, se você mandar bem lá, você ganha uma porta já de entrada direto para esse fórum de animação que está rolando hoje, inclusive. Os projetos selecionados estão fazendo pitching online e tal, a gente está com a Adriana lá no banco de jurados, e todas essas iniciativas que a gente tem por associações, podem ser úteis para vocês também. Eu tenho no meu portfólio, antes de me associar, inclusive, que eu passei no consultório BCA. Então, eu participei de um pitching, eu fui selecionada e assim, de um jeito ou de outro, você foi selecionado. Você tem aquilo no seu currículo, você tem aquilo no seu portfólio. Para a pessoa que está começando, até mesmo para quem já está no mercado. Eu estou hoje como diretora por ter entrado nesse consultório, por ter chamado a atenção ali, por ter mostrado tudo isso. Então, eu posso dizer de uma maneira pessoal que teve uma vantagem para mim. E o que eu pretendo fazer também é tentar expandir um pouco mais isso. A parte política é um pouco mais complicada, porque se o audiovisual a galera já não leva muito a sério na Secretaria de Cultura, o pessoal fala que a animação é o primo pobre. Apesar da gente, todo mundo saber, né, que o primeiro filme do mundo foi animação, porque era um quadro posto sob quadro, então, né, o live action que é o primo pobre de verdade, mas não vem ao caso. Mas a gente tem trabalhado para esse tipo de coisa também. Então, falando a nível São Paulo, porque a gente é sediado no Rio de Janeiro, mas a maior parte da diretoria é em São Paulo, mas estamos trabalhando para expandir isso para o Brasil todo. Tanto que na diretoria a gente tem pelo menos um representante de cada região. A gente está trabalhando no mapeamento de estúdios no momento para as pessoas interessadas. Então, isso que nós duas a gente estava falando, né? De quais estúdios que a gente tem aqui. Tem uma equipe, um grupo de trabalho que já está trabalhando nisso também. A gente, inclusive, de tempos em tempos, a gente precisa de voluntários para algumas iniciativas que a gente tem ali. Voluntários implica que não é pago, mas, de novo, pode ser uma ótima porta de entrada para vocês conhecerem outros profissionais. Mostrarem todas essas habilidades que eu estava falando, que são muito importantes junto com habilidades técnicas, mas você aprender a trabalhar em equipe, você aprender a se mostrar, eu acho que são todas oportunidades que a BCA acaba desenvolvendo também. Deixa eu tentar lembrar se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Provavelmente tem mais coisa, mas não consigo lembrar agora de cabeça, e eu acho que pontualmente a gente consegue ir apontando pontualmente essas coisas também. Vou só fazer um adendo, que, cara, vocês estavam
né, rolou essa pergunta de como é que a gente faz para sair dessa bolha, ela deu toda a resposta. Gente, vai atrás. É onde vocês vão conseguir mais contatinho. Oi, Pedro! É onde vocês vão conseguir mais contatinho e coisa assim, gente. Pô, cola nela. Sim. Muito bem. Até pela dinâmica e as interações, a gente percebe que a jornada é talvez mais valiosa do que o ponto de chegada, né? Hoje aqui, vocês já interagiram com alguns colegas, e a exemplo do Pedro, né, que foi nosso aluno há tão pouco, a Yumi, que foi nossa aluna há tão pouco tempo, encontrar um colega como você encontrou aqui, o Léo, isso acho que só valida a importância da jornada, né? Vocês estão aqui por uma conquista pessoal de cada uma, né? Mesmo que num junto de trabalhos coletivos, mesmo que por indicação, mas é uma jornada que vocês construíram, assim como outros colegas que aqui estão. E pelo nosso painel, né, falar do caminho, né, da faculdade, né, até o mercado e até a produção de animação, eu acho que essa jornada também é importante. É óbvio que às vezes a gente tem experiências de alguém que não foi um exemplo notório, né, na graduação, e foi um processo de amadurecimento, e isso aconteceu. Outros obtiveram mais destaque. A própria Yumi sempre se destacou muito na presença dela do Procinci. Ela tinha um projeto aqui que a pandemia deu uma cortada, mas ela tinha um projeto bacana, bonito. O Pedro foi meu monitor, né? Então, assim, sempre houve uma entrega a mais do que o mínimo necessário. Aí eu, falando como coordenador, eu estou desde 2014 na coordenação da animação no Senac, e eu sempre percebi que todos que chegaram em algum ponto bacana ofereceram mais do que o mínimo, tá? Então a aprovação, ela precisa de uma base o suficiente, e dali você pode alçar voo. Todo mundo que aqui está e que eu tenho notícias, que fez uma carreira, que está no processo de carreira, entregou um pouco mais, né? Um pouco mais do que o mínimo, e isso é um despertar, né? Um despertar não só de interesse, mas um despertar do querer fazer isso, né? Vocês enxergam que o mercado de animação ele tem essa essência mesmo dessas pessoas envolvidas? Porque eu sempre falo que você precisa se mostrar, porque o espaço será ocupado, que não seja pelos medíocres, né? Tem muita gente boa que às vezes tem uma dificuldade enorme, né, de fazer chegar o quanto é boa. Vocês acham que isso já é algo que vem acontecendo naturalmente? As pessoas têm conseguido se apresentar, mostrar, fazer seu caminho, ou ainda é uma trava muito grande de retração pessoal mesmo, de inibição desses profissionais que poderiam estar em lugares ainda mais interessantes? O que vocês acham? Eu acho, primeiro que depende, né, da pessoa, claro. Eu acho que, até voltando no papo anterior, assim, sobre como que é lidar com pessoas, eu acho que também cabe no 80% do trabalho nesse começo, acho que vem dos gestores. Vem da galera que está trazendo vocês para dentro, para que vocês se sintam acolhidos, vocês se sintam bem, se sintam à vontade para poder falar, fazer e mudar o que vocês acharem que tem que mudar. Uma coisa que eu percebi também, eu acho que na animação existem 3 pontos que eu acho que são muito importantes para trabalhar, independente se é para começo até você morrer. O primeiro é proatividade. Eu acho que pessoas proativas, cara, fazem mudança. Tô até te encarando. Só para fazer um contexto, que eu acho que eu vou usar como um exemplo, a Ju, não sei se vocês conhecem, ela estudou aqui também. Ano passado eu vim fazer um papo também para falar sobre as mulheres na animação. Eu lembro de você. E a Ju,
tava lá, no final ela veio, me chamou, a gente conversou um pouquinho. Por coincidência da vida, ela me passou o currículo dela, eu mandei pra Spirit, mas por incrível que pareça, que foi por coincidência que ela caiu no meu colo. Ela virou a minha assistente de produção também, de Hello Kitty, inclusive. O que seria? E cara, gente, ela deslanchou. Ela entrou na Split. Posso te usar de exemplo? Tô te expondo pra caramba. Tá bom. Ela chorou. Ela entrou em janeiro na Split como estagiária até. Ela foi pra assistente de produção, ela foi pra produtora. Agora ela tá coordenando 2 projetos em muito pouco tempo, cara. Foi surreal, assim. Eu até fiquei triste que nem deu tempo dela ser minha assistente muito tempo, porque eu falei, mano, você não é assistente, você já é produtora. Ela, tá. Aí ela foi embora. Mas ela revolucionou a Split pela proatividade, sem brincadeira. Ela levantando e indo embora. Pela proatividade e pelas ideias. Porque assim, eu vou ser bem sincera com vocês estão na faculdade, vocês estão aprendendo um monte de coisa que, cara, eu não aprendi, eu nem lembro o que eu aprendi, ou se eu aprendi lá atrás, eu nunca lembrei que eu ia poder usar um dia. É muito tempo, eu já tô formada há mais de 10 anos. E ela, vocês podem trazer essas novidades pra cá. Então, tipo, ela começou a automatizar um monte de coisa que era um porre pra produção fazer, que chamou tanta atenção, que foi pro coordenador de pipeline, que chegou nos sócios, que todo mundo falou, mano, gruda nessa mina aí e vamos revolucionar a Split. Ela mudou tudo. Então, assim, eu acho que ela chegou com uma baita proatividade, ela era super humildona, que deu vontade de dar um tapa na cara dela, porque ela falava, eu posso tentar te ajudar e facilitar a sua vida? E eu digo, pelo amor de Deus, faz. E humildade, digamos assim, sabe? Porque ela... É muito legal quando vocês trazem coisas pra gente, mas também é o que a Yumi falou, um não, você vai ter que ouvir, você vai ouvir várias vezes e você vai levar vários tapas na cara. Como é que você vai lidar com isso? Sabe? Pessoas que são muito parceiras, cara, eu sempre falei, sempre vou falar, o Solano e eu, a gente já trabalhou muito juntos. E, cara, a gente era praticamente, eu falava mais com ele do que com o supervisor dele, sabe? Porque ele era super parceiro, às vezes era 11 horas da noite, eu, pelo amor de Deus, não me mata mais, Solano, eu preciso arrumar isso daquele. Não, tá, tô. E eu... E aí a minha vida era linda, sabe? Eu não precisava chorar sozinha no banheiro, eu sabia que o Solano tava chorando dele também. É importante essa parceria. Então, eu acho que faz diferença sim, esse fazer a mais, mas com limite. Eu acho que também proatividade em excesso deixa as pessoas doentes reais. Tipo, o burnout está cada vez mais real e é uma doença do proativismo extremo. Então, cuidado. Façam o que vocês amam, o que vocês querem aprender. Pega essa sede de realmente de querer conhecer e ensinar e tipo, olha, eu aprendi uma coisa mais fácil na faculdade, posso apresentar? A Ju fez isso com a gente várias vezes, inclusive, chamava eu e a gestora, eu aprendi isso aqui na faculdade, quer usar? Eu quero. Aí a gente colocava. Então, tenham essa proatividade, mas se cuidem. Ninguém quer ficar dodói. Muito bem. Alguma coisa? Maravilha. Uma característica, e até pela abordagem do tema, né? A gente fala do caminho da faculdade até a produção e não ouvir a faculdade seria um grande erro, né? Então eu acho que eu tenho que passar a voz para ver o que eles têm de dúvidas, porque as minhas provocações não são necessariamente a voz deles e essa troca é mais valiosa do que a minha percepção, né? A diversidade de pensamentos, dúvidas e realidades que vem do aluno é o que enriquece a possibilidade de crescimento de um curso, né, de uma interação com o mercado e de aproveitar oportunidades como a de vocês aqui presentes. Então eu queria dar voz para eles. A Andressa, quem que está, por favor? Oi, gente. A gente vai chamar nosso time de mesa maravilhoso para fazer essa gestão de pedidos. Então vem o João. O João vai escolher os amigos. Não só os amigos, porém todos. A gente vai dividir entre meninos e meninas, cada um em uma vez. E aí a gente vai passando o microfone, tá bom? Vamos fazer uma rodada de 4 perguntas e aí a gente vê o tempo e aí a gente faz de novo. Oi, gente. Dúvidas.
precisava complementar a mim. Ai, eu vou levantar. Fica à vontade. Tudo bem? Eu sou a Mari, eu faço artes visuais na Unesp, lá na Barra Funda. E uma dúvida que eu acho que eu vou tirar todos os meus colegas, que eu tô gravando áudio para mandar para eles depois, é que a gente entrou com o intuito de tanto aprender a desenhar quanto animar e etc. Só que o curso de artes visuais é completamente diferente do que a gente imaginava. A gente tem de tudo um pouco, não é ruim, a gente carrega uma bagagem gigantesca como artista, só que a gente ainda fica muito perdido porque a gente não está focando e nem tem aulas direcionadas ao que a gente quer, que é mais isso que vocês fazem. E aí, são duas dúvidas em uma, no geral, que eu acho que vocês podem responder pra gente. O que vocês recomendam que a gente faça, tanto nessa faculdade que é de diploma duplo, que é bacharelado e licenciatura, quanto se a gente... Porque muita gente fica nessa dúvida. A gente tranca pra ir atrás de outra, ou a gente continua e depois segue atrás de outra que possa aprimorar ainda mais? Primeiramente eu quero dizer que eu não me responsabilizo por qualquer decisão que vocês fizerem, tá? Eu não estou cagando regra aqui, quero deixar isso muito claro. Segundamente, eu acho que a faculdade é um local de experimentação. Então, interessante que você trouxe isso, que você tem um pouquinho de cada parte, porque eu acho que é assim que você descobre o que você quer fazer. Isso é um papo que eu tenho muito com a produtora executiva que eu tô trabalhando agora, pra mim como roteiro. Ela fala, cara, escreve, faz várias coisas pra você descobrir o que você gosta de fazer. Então, se você já tem certeza absoluta do que você quer fazer, acho que vale a pena você procurar algum outro curso. Mas, se você não tem essa certeza, e assim, isso vale tanto pra você quanto pra galera aqui que tá fazendo animação, eu acho que o espaço que você tem na faculdade é o lugar perfeito pra você, de fato, experimentar. Então, testar coisas novas, testar coisas diferentes, descobrir o que você gosta mesmo, ou não, e deixar que aquilo pode servir de portfólio pra você. Mesmo que você não goste, que você não use, é o que a Ana estava falando, você fez aquilo. E feito é melhor que perfeito, então, aquele meme da internet, né? Primeiro faz existir, depois deixa melhor. Então, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. O meu é parecido, só que ao contrário. Eu não trancaria a faculdade, porque eu acho que, assim... É o que, inclusive, ele comentou, 90% dos meus contatos até hoje eu conheci lá. Tipo, e assim, você ter esse conhecimento, por mais que na sua cabeça seja um pouco superficial, não é exatamente o que você queria se aprofundar, mas em alguns casos, nenhuma faculdade vai te ajudar a aprofundar em coisas. Para isso que servem mestrados, doutorados, pós. Então, assim, agora é o momento realmente de você experimentar, fazer o máximo de contatinho que você consegue. Em último caso, vocês já estão saindo de lá formados em produção. Porque é meio que isso. A gente precisa ter um conhecimento de todas as áreas. Mesmo que, assim, cara, se o Solano virasse pra mim, me ajuda com esse rig, eu ia começar a chorar, velho. O que é rig? Quando eu entrei na Split, tanto ele quanto uma outra moça tiveram que me explicar o que era rig, o que era setup. Lembrando que eu não fiz faculdade de animação. Então me falava, o setup tá pronto. Tipo, top. Tipo, eu não sabia o que fazer. Então, assim, pelo menos formação em produção vocês vão conseguir, sabe? Com relação a especificações, cara, tem milhares de cursos incríveis em São Paulo que eu posso super indicar pra vocês. Tanto online quanto presencial mesmo. Tem a AIC, a Academia Internacional de Cinema, que não é bem de animação, eu não sei nem se eles estão com coisa de animação. Tem também o próprio Senac, que é um hub de animação. Mas é verdade, assim, ele é super... Eu tava inclusive conversando com a Alessa. 90% da galera que tá na Split, e Solano pode falar se é verdade ou não, e Ju também, é do Senac. E vocês chegam extremamente preparados. É surreal, assim. Eu falei, não falei? Na salinha, sem microfones, falei a real. Vocês chegam muito preparados, é maravilhoso, assim, é muito legal ver vocês chegando, porque vocês têm essa sede, vocês têm esse conhecimento. Eu acho que aqui é um baita lugar, e vai ter curso aqui, não vai? Livre ou não? Eu viajei, isso é fanfic minha. Um dia vai existir na minha fanfic um curso livre no Senac. Você tá prevendo o futuro. Eu tô prevendo o futuro. Tem Melier também, que é sensacional, de animação. Depois, se você quiser, a gente pode conversar. Mas o que não falta é curso para especializar. Obrigada. Não sai da faculdade. Tá bom.
Obrigada. Tudo bom? Olá. Olá, meu nome é Giovana. Eu me formei em cinema de animação na UFPEL. A UFPEL não. E eu sou cenarista, ilustradora, querendo entrar no mercado. Terminei a faculdade esse ano. O que eu posso fazer para me destacar quando eu mandar currículo, portfólio? O que faz seu olho brilhar quando você procura um cenarista ilustrador? Ou que mantém um cenarista ilustrador na equipe também? Olha, é a própria arte. Eu não sei o que te dizer, assim, para destaque, é realmente a arte. Porque eu não vou falar, tipo, pode parecer que não, mas quando vocês mandam os currículos pra gente, a gente olha com carinho, a gente realmente olha, a gente realmente vai atrás, a gente vê o estilo. Então, talvez, variação de estilo é legal você adicionar no seu portfólio. Não mostrar só, por exemplo, realismo ou muito cartoon, mostra todos como é que chamam? Os trecos que você consegue fazer, assim, toda a variação, sabe? Gama. Toda a gama que você consegue fazer. E assim, pode parecer tosco, mas organizar bonitinho o seu Instagram para ficar visualmente bonito chama muita atenção. Pode parecer bobeira, gente, mas isso chama muita atenção, porque a gente vai atrás direto de Instagram de artista para procurar. É mais até do que Behance, nem sei se Behance existe ainda, na minha época era famoso. Mas Instagram a gente visita muito, então assim, acho que deixar o mais visualmente cativante que você conseguir e mostrar bastante disso, de variação do que você sabe fazer. Aí eu só sei fazer 2 estilos. São 2 estilos incríveis que você consegue fazer, a gente consegue te encaixar em algum projeto, sabe? A gente já tem isso em mente. E manda currículo pra Split. E vou fazer propaganda do lugar que eu trabalho. Eu esqueci seu nome, moça, desculpa. Mari. E também Mari, pra você também, esqueci seu nome também? Giovana. Tá difícil, Giovana, desculpa. A Split tem um negócio chamado Split Academia. Solana no fundo. E é muito legal. Lá você entra, eles têm vários tipos de cursos que eles dão. E grande parte das vezes, né, você faz esse curso e se tiver projeto sobrando, eles já te enfiam nos projetos, você já sai com um emprego também. É mais curso, não é faculdade, fique no Senac, fique na sua faculdade. Mas é legal porque vocês já têm um detalhezinho a mais e uma entradinha no mercado, né? Eu acho que... Certo? Eu respondi? Ok. Acho que eu tenho mais umas 2 para complementar, porque eu coloquei aqui para não esquecer. Que complementa com o que você disse. Então, acho que o que pode ser interessante é você ter um projeto pessoal. Então, você faz, por exemplo, você faz vários cenários dentro de um tema. Porque você já mostra uma certa organização sua, você já mostra uma certa... que você é capaz de fazer coisas dentro de uma temática, que pode ser algo muito útil também. E se você fazendo esse projeto autoral, e uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais a galera procurando cenarista, color script. Pessoal, procura cenarista para isso. Se você tem algo disso no seu portfólio, pode ser um diferencial. Mostra que você sabe trabalhar com cor e muitas vezes a gente precisa disso. Eu não sei você, eu já penei para procurar color script. Nunca. Sorte sua. Eu nunca tive que procurar, já sempre procuraram pra mim. É verdade, quem procura sou eu, né? Obrigada, Yumi. Então acho que são 2 dicas que podem te ajudar, assim, usar no seu tempo livre para fazer esse projeto pessoal, que às vezes você estando em faculdade, você também pode juntar com uma galera. Então, você faz cenário, então pega o cara que faz personagem, você já pega o pessoal de rig, daí tipo, você pode sair com, sei lá, uma mini bíblia de um curta-metragem, por exemplo, que todo mundo pode usar de portfólio. Só mais um que ela me lembrou de outra coisa. Quando eu falo de tentar explorar vários tipos de cenário, explora também... Nossa, gente, as palavras estão sumindo na minha cabeça hoje. Mas visões, então, tipo, faz um cenário em visão isométrica, faz com 3 pontos de fuga, com 1 ponto de fuga só. Tenta fazer várias formas. Até vou dar o exemplo da própria Hello Kitty. O que a gente pena, lembra? Pra achar artista de Hello Kitty, porque a galera não conseguia fazer cenário em isométrico. E parece bobo, parece óbvio, mas é muito chato de fazer. E a galera não conseguia. Não conseguia. Então, assim, brinca com o máximo que você conseguir, assim, dos cenários. Acho que é mais isso, a diversidade do que você consegue fazer, que vai chamar atenção.
Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. E eu também estava na palestra do ano passado e abriu muito a minha visão de mercado. Eu estava ainda no primeiro semestre, começando assim, já mudou muita coisa. Aproveitando o gancho, né, produção de animação caminho após a faculdade, eu queria saber para vocês o caminho durante a faculdade e o interno de vocês, porque vocês falaram dessa questão da frustração ou de você acabar entrando em algo que você não esperava que iria fazer, mas pessoalmente para vocês, como que vocês se sentiam assim, até para não cair naquela coisa da invalidação, né, a questão de burnout também, produção de trabalho, e também para você acabar não caindo, né, ao até pensar em desistir. Eu queria saber como que foi isso para vocês. Eu acho que foram muitas coisas. Desculpa se eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que a melhor dica que eu tenho para dar, principalmente para estudantes de animação, porque eu acho que todo mundo vai sentir isso, é que a gente tem que ser como o Homem-Aranha. Basicamente, você vai cair muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, mas o importante, eu acho que é você aprender o que tirar daquela situação, daquela experiência, que melhorar e continuar tentando. Então é frustrante, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é pegar algum amigo que também está passando por essa frustração e os dois choram ali no banheiro, como a Ana bem estava falando, porque faz bem para a alma, limpa um pouquinho. Eu acho que o pessoal fala que não pode chorar, mas eu acho que ajuda. Né? Mas o importante é o que você vai aprender de cada uma das situações, e não ficar dando murro em ponta de faca. Então não deu certo daquele jeito, você tenta de outro. E não deu certo daquele outro, você tenta de algum outro. Uma hora você vai chegar lá. O trabalho criativo, ele tem muitas possibilidades. Então a gente fala tanto para entrar no mercado quanto crescimento dentro da área. Não tem bem uma linha reta, não tem tipo, faça isso, não faça aquilo. Tanto que o que a gente mais falou nessa palestra foi depende, que é o que vocês mais vão ouvir na vida de vocês no mercado de animação. Então a gente precisa explorar todas essas possibilidades. E pode ser frustrante, mas eu tento sempre ver como Homem-Aranha. Então isso pode ajudar vocês de alguma maneira. De novo expondo coleguinhas, mas acho que Juliana Matos e Léo Todeschini foram as pessoas que mais me ajudaram a levantar nessa vida. O Léo desde a faculdade, mandando mensagem de voz idiota só pra eu rir. E Ju vivendo o dia a dia de eu literalmente chorando, porém sorrindo. Vamos lá, Ju, mais um dia. Eu acho, parecer também que eu tô sendo um papagaio, mas eu acho que é humildade, cara. Porque assim, a gente sempre vai achar ou que a gente é muito melhor do que a gente realmente é, ou que a gente é muito pior do que a gente realmente é. E essa segunda é o que geralmente mais acontece. Então você só vai saber dando a cara a tapa. E existem pessoas extremamente malvadas, para não falar palavrões, no mundo, que vão te destruir, cara. Vão te destruir. E assim, mais essas pessoas existem do que as outras. Mas, cara, não cabe a você, não diz respeito a você, a pessoa é escrota. Tipo, você não pode levar isso para o coração. Você não foi aceito por esse motivo. Uma coisa que eu sempre acho legal quando eu tenho que falar com pessoas, contratar ou acaba não dando certo, a pessoa vira pra mim e fala, o que deu errado? Onde você acha que eu posso melhorar? Cara, eu amo isso, porque aí eu já falo pra pessoa e já aviso a galera lá de cima, esse daqui tá interessado. Tipo, vamos ficar de olho, mais pra frente eu vou chamar de novo pra gente ver como é que tá. Então, assim, é uma humildade de você entender até onde você pode ir nesse momento, não é pra sempre, gente. Vocês querem ir lá pro mundo das fadas, vocês vão conseguir. Mas de repente agora você não tem um pozinho de pim-pim-pim e você tem que achar isso. Então assim, vai com calma. Tá tudo bem, você vai ganhar vários nãos, mas não se destrói por isso. Tipo, onde você vai melhorar? O que isso vai fazer? O que você vai fazer com esse não? Você vai deitar e chorar que nem eu? Ou você vai tipo, beleza, ok, peguei, bora pra frente. O que eu tenho que fazer? O que mudou? Entendeu? Você tem que usar isso como um fogo. Pra continuar se mexendo, você não pode deixar que isso te ponha no chão e você fique lá. Vai ter momentos que você vai querer deitar e tá tudo bem, gente. Isso também é muito importante. O Yuri falou isso brincando, mas é real. É importante chorar, é importante você não estar bem, é importante você extravasar e é importante vocês respeitarem esses dias. Lembrando do que eu falei, vocês são artistas. Se um dia você não tá bem e você tentar forçar isso, no dia seguinte você vai estar pior e o que era um dia de
de branco virou, sei lá, um mês. Então, assim, se respeitem, se ouçam, sabe? Eu acho que você falou uma coisa muito legal que eu devia ter falado antes também. Aprendam e estejam dispostos a ouvir crítica. Porque eu acho que volta naquilo que eu estava falando, como você lida com as situações. Então, a Ana trouxe aqui tipo, o melhor exemplo de como você lida com o não. Mas você estar disposto, você se mostrar disposto a ouvir críticas e feedbacks do seu trabalho demonstra também muita maturidade da sua parte, vontade de crescer, de se desenvolver. E isso faz toda a diferença, como a Ana disse, de maneira super natural agora, inclusive. Não foi combinado, a gente foi... Eu só lembrei agora de complementar. Então, acho que isso é legal para você ter também, sabe? E a gente volta naquilo, de você tem uma situação, como você lida com ela diz mais sobre você do que todas as outras coisas. Então, era isso que eu queria complementar. Alô? Posso? Oi, eu sou o Gabriel, eu estou fazendo design de animação na Embi Morumbi, estou terminando o TCC esse ano. A minha pergunta seria a respeito de como fazer para entrar no mercado de forma independente. Porque a gente falou muito sobre bater na porta dos estúdios, como que montar um currículo, um portfólio para bater na porta dos estúdios, mas eu queria saber esse processo de maneira independente. Por exemplo, juntar o grupo do TCC da faculdade e querer fazer um coletivo, montar um estúdio. Quais seriam esses caminhos, formas de financiamento, se só através digital, se seria legal tentar fazer parceria com produtoras? Qual esse processo do corre independente, tipo, como que poderia ser feito? Eu vou tentar começar, mas só pra fingir que eu sei alguma coisa, porque eu acho que a Yumi vai ser muito melhor do que eu nessa resposta. Eu acho que tudo isso que você falou é válido, são várias formas de você começar mesmo, juntando uma galera. Eu acho que assim, as formas mais óbvias que eu enxergo, assim, do meu ponto de vista, são 3. A primeira seria você se juntar com uma galera que você já conhece, que tem afinidade e de repente montar a sua própria produtora, começar já a fazer lá do zero, mas isso requer paciência, tempo, investimento e know-how, que eu acho que pessoas que saindo da faculdade, com todo respeito, ainda não tem. Eu, por exemplo, não me sinto pronta para abrir uma produtora, eu acho que eu não tenho a mínima capacidade de fazer isso. Fora investimento, né? Você abrir uma produtora não é barato. Segunda ideia é você se juntar ou sozinho bolar, por exemplo, uma história, seja série, seja filme, seja o que você quiser, e cara, bater na porta e falar, eu tenho isso daqui, topa? E na cara e na coragem tentando procurar algum investidor mesmo, alguém que queira bancar esse projeto com você. Porque também, de novo, lembrando, a animação é muito cara, então você vai precisar de uma verba legal para alguém te ajudar. Ou você ter alguém que te indique, né? Se você tiver conhecidos, pessoas que é muito fácil de entrar e tentar alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, na minha visão, que a Yumi vai trazer muito melhor, é puxado. É possível, mas é puxado. Tá. Você fez várias perguntas em uma e aí eu tô com muitas camadas aqui de resposta e eu vou tentar colocar tudo. Se eu esquecer, você me lembra depois. Coletivos, eu acho que a Ana já falou principalmente, e eu acho que além disso tudo, e é uma coisa que eu vejo muita gente hoje ainda no mercado, inclusive, que tem esse problema. Algum de vocês sabe administração ou gestão? Porque para você ter um grupo, você ter um coletivo, com todo respeito aos artistas, eu também sou artista, mas se você coloca 4 ou 5 artistas, todo mundo artistão ali, numa sala, não vai sair nada dali. Tem que ter alguém que vai ser o chato, que vai mandar nos outros. E que sabe o que tá fazendo, não adianta só sair mandando também, tá? Então, ao se organizar, necessita de uma organização. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Criar uma produtora, eu acho que não sei se é o momento ideal, pensando econômica e politicamente. A gente tem muitas produtoras, as produtoras grandes, algumas delas estão com dificuldade de financiamento, então não sei se compensa, mas pode ser interessante. E pensando agora como entrar no mercado de maneira independente, você falou de editais, ótimo que você sabe que são editais, eu não sabia o que era na faculdade, podia ter feito uma diferença muito grande. Existem muitos editais de realizadores jovens, editais públicos disso, existem alguns privados também,
Então, tem que estar de olho. Existem editais disso, existem linhas disso, existem as categorias. Então, tem curta-metragem. Você vai ter uma quantia menor para você fazer seu curta, porque você é mais novo e é um investimento um pouco mais arriscado, naturalmente. Mas é uma porta de entrada, é uma possibilidade. A gente fala muito de editais públicos, mas existem também vários de iniciativa privada. Tinha um que acabou agora, em outubro, se eu me lembro bem, que eu acho que era do Instituto Criar, que era para mulheres... Nossa, é verdade, a gente está em outubro, então foi no final de setembro, coisa assim. E ele é bem interessante para mulheres, pessoas periféricas, etc. Depende de qual categoria que você se enquadra ali. E tinha alguma outra coisa de editais que agora eu esqueci, perdão. Mas pensando, quando a gente fala de independente, muitas pessoas têm ido para o financiamento coletivo, que é interessante e não é também. Por quê? A animação é cara e as pessoas, o público que não faz parte do mercado não entende como aquilo é caro, por que aquilo é tão caro. Então é difícil de você convencer alguém a investir naquilo. E você pegando muitos exemplos de financiamento coletivo, chega até a ser engraçado, na verdade, porque a maior parte do dinheiro fica para pagar os prêmios do que a produção em si. O modelo que a gente tem hoje, que eu não sei dizer se está dando certo ou não, porque é relativo, depende do objetivo que você tem, quanto você conseguiu arrecadar, o método que você teve, várias outras coisinhas. Eu não acho que ele é necessariamente eficiente. Não estou falando para desistir, eu estou falando que o método que a gente tem hoje não é o melhor que tem. Como a Ana bem falou, vocês são jovens, falo como se fosse velha também, né? Vocês são jovens, cheios de ideia, de gás, então eu acho que dá para elaborar ideias, maneiras diferentes de você tentar o financiamento coletivo. Eu queria poder te dar uma resposta de algo que eu estou querendo fazer e ainda não fiz, então eu não consigo dizer também se dá certo ou não. Mas uma coisa que às vezes ajuda também, se vocês querem ter um coletivo, é começar aos poucos a ter alguma relevância individual. Então, você começar a criar a sua carreira e, tipo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto que eu crio com um amigo meu. Ele tem a carreira dele, eu estou criando a minha também, e nós dois juntos a gente está começando a ter um portfólio nosso. Então, pode ser algo interessante. E eu falo nosso porque tem eu, ele e a nossa produtora executiva também. Então, a gente está quase já formando um coletivo também. Mas ela tem a empresa dela, então a gente não precisa de CNPJ. Então, é uma opção também. Tem muitas oportunidades e muitas coisas por aí. É difícil a gente achar e é difícil de... Às vezes, eles não aceitam animação. Então, a gente precisa dar umas brigadinhas e por isso que está a BCA aí, porque sabendo o que está acontecendo, a gente pode tentar fazer algo para mudar. Ou não, depende do nível de política, que precisa conversar ali, mas por isso que é bom a gente se unir. E deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que era principalmente isso, eu espero que eu tenha conseguido responder em alguma instância o que você tinha perguntado. Boa tarde, eu sou Jéssica e eu queria falar que eu admiro muito vocês duas e que eu estava na palestra do ano passado e realmente mudou o rumo das coisas para mim. E a minha pergunta é mais sobre... já foi dito muitas vezes que o mercado da animação é um grupo muito seleto, é uma bolha difícil de estourar e que, como a Yumi já fez uma analogia nesse ano ainda, na banca dos animadores, é como se fosse uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece e é muito por indicação também. Mas também há o perigo de, dentro desse mercado, novos animadores se queimarem por algum motivo. Eu gostaria de pedir algumas dicas que vocês teriam pra gente se desvincular desse mal olhado, talvez. E... Espera que eu mandei. E eu queria também saber quais mudanças vocês acham, na opinião de vocês, mudanças que precisam ser feitas para que esse mercado seja um pouco mais acessível para pessoas mais diversas, para que essas pessoas diversas ocupem mais espaço dentro desse mercado. Eu acho que diversidade é um pouco uma questão das oportunidades chegarem nos lugares certos. Então, eu não sei o quanto que o mercado, como
consegue fazer, eu sei o que a gente pode fazer de maneira um pouco mais individual. E coletiva, em algumas instâncias. Eu falo por mim, e a galera até fala brincando, na verdade. O meu Instagram, ele só tem coisa de trabalho. Sempre que eu vejo um laboratório, edital, vaga, o que seja, eu saio compartilhando. Porque talvez isso chegue na pessoa que está procurando. Como vai chegar nela, quem é a pessoa que está me seguindo ali ou não, isso não é algo que eu consigo controlar. Eu não sei se é algo nem que o mercado consegue fazer. Tipo, eu não consigo chegar na Ana com o meu celular e falar: olha, Ana, eu sei que você soube de tal coisa, toma aqui pra você. A gente consegue isso de uma para uma pessoa. Numa instância maior é um pouco mais difícil. E desculpa ficar fazendo propaganda disso o tempo todo, mas essa é uma das coisas que a BCA tem como proposta, tentar diversificar e viabilizar para mais pessoas também. Então, a gente se unindo, ou um trabalho de formiguinha assim mesmo. Legal você já ter essa visibilidade. E qual que era a outra pergunta? Desculpa. Cara, a maior dica que eu tenho, porque todas as vezes que eu já vi gente se queimando na minha longa carreira de 4 anos, é comunicação. Se comunique com as pessoas, se comunique com os seus líderes, com os seus supervisores, com os seus gestores. Não importa o que está acontecendo, fala pra ela. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é sumir. Por mais que você queira e dá vontade, não faça isso numa produção. Nunca. Eu acho que essa é uma das coisas que mais queimam. Não entregou do jeito que precisava. Acontece, faz parte. Entregou no prazo? Jóia. Isso também. Respeitem prazos e se comuniquem. Eu acho que essas são as coisas, as maiores dicas, tipo, pra vocês não se queimarem no mercado. Complementando isso de não se queimar, cara, a lista é longa. Mas no final, ela resume simplesmente: cara, seja profissional. Entenda que você não é mais uma criança. Saiba onde você está se metendo. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas vocês vão trabalhar com cinema, televisão, propaganda, publicidade, animação, qualquer coisa audiovisual, você vai ter que cumprir um prazo. E às vezes acontece X coisas que assim, eu tenho que sair todo dia do meu trabalho às 6 da tarde. Mano, não dá. A gente tem que fazer essa entrega hoje, deu um pau lá, você vai ter que ficar mais 2 horas. Você vai ficar mais 2 horas. Tipo, é seu trabalho. Entenda que, assim, adversidades vão acontecer, problemas vão existir, e você tem que ser maleável. Tenha jogo de cintura. Não seja uma pessoa que, cara... Quando você tiver um nome, tem várias pessoas que trabalham comigo que tem esse nome, que ele fala: acabou esse meu horário, eu não vou fazer mais. E você fala assim: senhor, obrigada. A gente não chegou lá. Então, cara, entenda as suas obrigações, entenda as suas tarefas, entenda o seu lugar e se comunique. Eu acho que isso que mais queima. Ela até falou do assumir porque ela até presenciou. Teve uma vez que eu tava fazendo um projeto e o diretor sumiu. Sumiu. Eu liguei pra ele, liguei pros amigos dele, tipo mãe. Liguei pros amigos dele, liguei pro gerente, meu gerente, pro sócio. O cara sumiu. Só que ele tem nome. Então ele sumiu e todo mundo falou: mas é ele, né? E eu... Então assim, eu tive um burnout sorrindo, assim, porque era incrível trabalhar com ele, mas doido. Se você fizer isso, beijo de luz, você nunca mais vai achar. O mercado é realmente pequeno. Até pra vocês entenderem o tamanho da bolha. Quando o Yumi começou a trabalhar comigo e falou que queria ser roteirista, eu falei: cara, eu tenho um amigo que é um roteirista ferrado, ele trabalha na Conlane, ele é incrível, ele é um puta pessoa. Eu nem sabia que ele tava aqui. Tipo, é muito louco, porque é um mundo desse tamanho. Eventualmente todo mundo vai se conhecer, se encontrar e ser melhores amigos, best friends. Eu juro. Acho que o melhor que eu posso dar é isso: seja profissional. Se coloque no lugar do outro, entenda que você tem que aprender, entenda e respira fundo e vai. Oi, tudo bem? Oi. A minha pergunta talvez seja um pouco ampla, mas é porque eu não tenho noção nenhuma. Eu queria saber como que trabalhar como produtora de animação, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar numa produtora de audiovisual, mas eu não tenho noção nenhuma de como é fazer isso em animação, né? Não tem um set de filmagens ali, não tenho noção.
E eu tô vendo aqui que eu não sou a melhor animadora. Estou aprendendo no Senac, né, com tanta gente talentosa. E eu sou mais dos bastidores, né, roteiro, enfim. E eu queria saber como que é isso, ficar mais nos bastidores em animação. Primeiro, não fala isso. Ah, eu não sou tão boa em tal coisa. Você acabou de começar, espera. Lembra assim, acho que todo mundo aqui é artista, todo mundo sabe o que eu vou falar. A pior coisa do mundo é quando uma pessoa vem e fala, ai, você tem o dom, né? Eu tenho o dom da paciência, que eu fico sentada 30 horas ali naquele negócio até sair bonito, esse é meu dom. Então assim, não vira e fala que você não é boa. Espera, às vezes você não gosta, eu odiei animar. Desculpa, Deus. Mas eu odiei animar, não é minha área, não vou. Então dá tempo ao tempo. Eu vou falar uma coisa, pelo amor de Deus, professores, não entendam errado. É muito mais legal produzir desenho animado. Porque, velho, é exatamente tudo que você já fez no mundo mágico da realidade, sentada. Você não tem que ir até lá, você não tem que lidar com aquele ator insuportável, você não tem que lidar com aquele assistente do ator, que eu acho que é mais importante que o ator em si, e você fica tipo... Cara, não, é você e a sua equipe só no bastidores. É mais difícil às vezes, só por conta disso que o professor mesmo falou, de lidar com pessoas e problemas. Então, às vezes, você tem que ser um pouco psicóloga, você tem que ter um pouco de paciência. Eu recomendo alguns livros que, se vocês lerem com cautela, porque eles são meio sinistros, ajuda, tipo comunicação não violenta. Então, às vezes, você nem sabe o que falar, mas só de ficar repetindo o que a pessoa está falando, as coisas se acalmam. Então, assim, é muito legal produzir desenho animado por isso. É todo o conhecimento que você já teve em live action, com a vantagem de você não ter que ir em set. Mas eu acho que se você já tem essa experiência, cara, 60% do caminho andado. São só mais as etapas que não existem no outro que você tem que entender. Acho que você vai se dar bem. Obrigada, gente. Infelizmente, essa foi a última pergunta. Pode? Ei. Tá liberado, chefia? Quem? Depois, se vocês quiserem, a gente vai no cantinho e a gente tira mais dúvida. Boa tarde, meu nome é Diogo. Boa tarde, meu nome é Diogo, eu sou do curso de animação daqui do Senac, do primeiro semestre. Uma dúvida que eu tenho também é referente a como que funciona a ingressão em projetos como animador voluntário, no caso você falou do ACBA, né? Ou de outros projetos que podem estar, você pode estar tentando ingressar, como que funciona esse processo, para que você possa estar exercendo a função dentro do processo de animação de forma voluntária, mais para ter a experiência, conseguir portfólio, ter a participação em projetos, né? Visando, né, logicamente, entrar no mercado de trabalho. Olha, acho que os estúdios eles trabalham de maneiras diferentes. Estúdios, projetos, pessoas, assim, na verdade, dentro do mesmo estúdio, se você tem uma direção e uma produção diferente, vai funcionar diferente do outro tipo de projeto. Então, não tem bem uma norma, não tem uma regra. Eu acho que o trabalho voluntário, ele depende do que você está se propondo e para quem. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente não falou aqui, mas é muito importante. Galera, trabalhem com contrato, tá? Isso é muito importante. Então, trabalho voluntário também tem um contrato de tempo, escopo do que você for fazer, que achar melhor. Como funciona? Eu, assim, não tenho boas experiências, mas é porque eu fui fazer na faculdade também. Então, como eu bem comentei, na faculdade a gente não tem noção alguma de gestão e de administração. Então, no meu caso, foi um desastre. Mas se tiver alguém que sabe o que está fazendo ali, dá para funcionar super bem. Não é errado da sua parte cobrar um contrato. Inclusive é melhor, supondo que somos eu e você. Eu fico mais tranquila, porque se você sumir do nada, você está fazendo quebra de contrato. Você não vai querer fazer quebra de contrato. Por isso que é importante para os dois lados. E se eu estou te cobrando mais do que você se ofereceu para fazer porque você não está sendo pago, você também pode me cobrar e falar, então, isso daqui não está naquele papel bonito que a gente assinou. Então, acho que o mais importante é você
assim, não precisa ser um contrato, assinado em firma, tal, pode ser um acordo ali mútuo que está assinado entre duas pessoas, então mostra tipo uma formalidade ali. A gente querendo fazer as coisas, e eu acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa do cinema de guerrilha, né? Que deixa a mão de obra meio precarizada. Então, mesmo você trabalhando de forma voluntária, eu acho que é ideal você ter essa formalização. Agora, o que fazer, como fazer, onde fazer, eu não tenho uma resposta certa para você. Como o amigo tinha falado, às vezes tem coletivos que estão querendo começar alguma coisa e eles chamam voluntários. Às vezes dentro da faculdade você consegue juntar com uma galera e fazer uma coisa meio voluntária. Tem várias opções. E eu sou a favor do trabalho voluntário sempre, não necessariamente na área que você quer trabalhar, mas eu acho que ajuda a ter uma experiência real de várias coisas, mas sempre tendo em mente tudo isso que eu falei. Eu respondi a sua pergunta? Eu acho que o resumo da conversa de hoje é, gente, seja humildão, mas dê a cara a tapa e entra na ABCA. Esse é o resumo. Não, brincadeira, mas eu acho que é um bom começo, assim, acho que para o trabalho voluntário, de repente, isso. Eu não conheço muito coisas de trabalhos voluntários em animação. Eu acho que, de novo, como é uma coisa cara, a galera prefere, em vez de dar de mão beijada esse conhecimento, eles acabam cobrando por isso. Mas existem inúmeros cursos que já tentam te colocar no mercado de trabalho, tipo o Melieu, o próprio Senac, falei palavrão. Desculpa. É o que eu falei, o Senac tá formando galera que, cara, a Split tá trazendo com rodo, assim. Acho que se alguém quiser trabalhar na Birdo ou em qualquer outro lugar, se ferrou, porque vocês têm um contrato vitalício Senac Split, praticamente. Então, assim, em vez de procurar, por exemplo, trabalhos voluntários agora, aproveita o máximo que você está tendo aqui. Começa a tentar fazer esses trabalhos voluntários entre você e seus amigos para você ganhar esse conhecimento, ganhar esse know-how, começar a se especializar em alguma coisa, porque depois você nem vai precisar fazer isso. Já vai chegar com a galera te pagando para você fazer o que você sabe fazer, sabe? Então aproveita essa época da facu, é o que ela falou, para explorar. Vai explorando, vai sentindo. E, cara, eu não gostei disso agora. Beleza, eu odiava a produção. Lembra? Eu tirava, tipo, 4 em produção na faculdade. Eu odiava. E era de birra. Tipo, não foi estudar, odeio, sabe? E agora eu virei coordenadora de produção e adoro. Então, assim, aproveita o máximo. Se eu souber de alguma coisa, a gente tenta te passar também alguma ideia, algumas coisinhas assim. Obrigada, gente. Bom, eu quero agradecer a Ana, Yumi,